Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. São 7h mais 49, 7h49. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 19 de dezembro, terça-feira, dia de Política com Pimenta. Temos ainda hoje, quinta-feira, depois Política com Pimenta também, os parlamentares do Política com Pimenta, porque eles parlamentam aqui, eles entrarão em recesso no Política com Pimenta também aqui no Repórter Cultura. Muito bom dia, doutor Gilberto Luiz de Azevedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia às pessoas que nos veem e ouvem. Osmar, um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia à nossa equipe técnica, bom dia aos nossos ouvintes a quem está nos assistindo. Muito bem, gente, eu quero um comentário de vocês sobre uma questão importante que eu tenho acompanhado, e o Osmar até compartilhou uma notícia com a gente, um comentário de um comentarista político, e aí depois eu acompanhei pelo X, estava acompanhando, daí vi mais uma fala a respeito desse assunto, repercutindo aquela mesma fala do comentarista político ali, e aí relembrando algumas falas do presidente Lula na COP28, em algumas oportunidades lá, e vários discursos que ele tem feito, ele tem falado de governança global e especialmente se referindo ao meio ambiente. Mas o que chamou a atenção nessa situação da governança global é que ele se referiu várias vezes da seguinte maneira: nós precisamos de uma governança global para o meio ambiente. Por quê? Porque nós viemos aqui nessas conferências, nós tomamos várias decisões, os chefes de Estado que lá participam e tal, e depois quando nós voltamos lá para o nosso país, e isso foi literalmente o que o Lula falou, quando nós voltamos lá para o nosso país, o nosso Congresso barra essas decisões que nós tomamos aqui. Então, ele está buscando essa governança global para conseguir driblar o Congresso na questão ambiental. E agora sai essa matéria também que o Lula desenha no atual mandato um novo modelo de governabilidade que inclui o Supremo Tribunal Federal no presidencialismo de coalizão. Eu não consigo engolir isso aqui, mas segundo o cientista político, esse é o caminho encontrado para compensar as dificuldades no Congresso. Então a gente vê uma atuação do Lula, no sentido de desqualificar o Congresso Nacional, isso nas suas falas lá fora do país, e por várias oportunidades ele tem falado isso, e agora vem essa situação aqui de que ele está trazendo, incluindo no presidencialismo de coalizão, a figura do Supremo Tribunal Federal. Começo com o seu comentário, doutor Gilberto Azevedo. Muito bem. O que se observa é que o Supremo Tribunal Federal e o TSE estão cobrando a fatura do Lula em função de tê-lo retirado da cadeia e colocado na presidência da República. Isso foi dito pelo próprio Gilmar Mendes há uns tempos atrás. E a gente também verifica que essa fala é corroborada pelo Lula, o desprezo que ele tem com o Congresso Nacional, que ele falou em setembro de 1993, quando ele disse que determinada parcela do Congresso era formada de picaretas. Quer dizer, passados-se 20 anos, ele não mudou de opinião, continuam velhas as suas ideias. Ao Congresso, eu diria que acordou um tempo de retardado, porque, ao que parece, eles não vão ser mais necessários, a Câmara Federal e o Senado. Porque qualquer decisão que for tomada na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, vai ser revertido no Supremo. Então, qual a necessidade disso? Ora, se um dos poderes da nossa democracia for suprimido, nós estaremos numa ditadura. E toda essa situação, aliás, toda
a legislação está comprometida, porque os representantes diretos do povo são os deputados, são os senadores. Eles espelham a vontade da população em determinado momento. Digamos que a maioria do Congresso, por hora, seja desfavorável às ações que o governo está tomando. Então, teríamos metade da população sendo desprezada por parte do governo de plantão, que é o Lula. Eu tenho que a ditadura de esquerda está se avizinhando com muita rapidez, e o povo agora... Mas eu acho que haverá uma dificuldade muito grande, porque o povo já está viciado com liberdade. Assim como nós estamos viciados com energia elétrica, com água, com telefone, com muitas das benesses. E a liberdade não é uma benesse, é um direito fundamental. Eu acho que há que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O Congresso não pode ser posto de escanteio, ao contrário, ele tem que se fortalecer. Há tempos atrás eu já vinha advertindo, vinha colocando, de que o Congresso poderia perder sua importância do jeito que estava agindo. Eu acho que ainda há tempo de reagir e colocar a independência e a harmonia entre os três poderes. Não é coisa que está acontecendo agora. Agora, o Congresso Nacional tem todo o direito de rever essas questões todas que estão aí, porque eles representam a vontade popular diretamente. Osmar, como é o seu posicionamento a respeito toda essa situação envolvendo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e essa novidade, né? O Supremo Tribunal Federal sendo incluído no presidencialismo de coalizão? Bom, primeiro eu quero falar sobre a governança mundial, sobre a referência que o Lula falou. O que ele quis dizer? Que, por exemplo, existe a Convenção de Genebra, existe a Convenção da Costa Rica, existem diversas convenções que obrigam os Estados-membros, os países, no caso, depois de ratificada pelos seus congressos, a adoção de medidas similares. Por exemplo, existe com relação ao trabalho, com relação ao cheque, existem diversas convenções mundiais cujos países membros têm que seguir depois dessa convenção ser aprovada, a adoção ser ratificada pelos congressos nacionais. No caso do meio ambiente, é justamente isso que o presidente disse. Por exemplo, a mesma adoção, o mesmo critério adotado nos Estados Unidos para o meio ambiente seria adotado na China, no Brasil, na África e em qualquer país. Esse que ele se refere à governança mundial. Essa seria a convenção. Com relação ao Congresso Nacional, o que o cientista político fala no seu artigo? Que o Congresso Nacional, ele já teve, o Congresso Legislativo teve muita força na época do Ulisses Guimarães. Depois perdeu força com a época do Fernando Henrique. E a partir de 2013, ele se viu acuado pela Justiça e pelo Legislativo, e daí ele passou a se defender e a se fortalecer. Então, o que é essa parceria, vamos dizer assim, entre o Executivo e o Judiciário? É que o Congresso está tomando poderes do Executivo, e o Judiciário e o Legislativo se uniram para se fortalecer. Inclusive, o cientista diz que isso não é um fenômeno Lula. Na época do Bolsonaro aconteceu, só que aconteceu um fenômeno diferente. O Bolsonaro queria se juntar ao Legislativo para destruir o Judiciário. Essas são literalmente as palavras. E hoje o governo atual está se juntando, se coligando, vamos dizer, ao Judiciário para enfrentar o Legislativo, que está cada vez mais ávido por poder, por verba, e ele está mais poderoso, senão o Executivo o presidente vai se tornar uma rainha da Inglaterra, sem poder. Então, essa é a tese defendida pelo cientista. E não tem nada de golpismo, não tem absolutamente nada. É que o Congresso
que o Congresso está assumindo poderes que não são dele, e como o mundo está muito estabilizado, muito polarizado, o que o cientista diz? Que o Lula está procurando botar todos como não é, todos para dentro da barca, exceto os maus, que seria a oposição, a direita. Exatamente essa é a expressão deles. Então, nesse sentido é que o Lula está se coligando, porque no Congresso ele não consegue adesão a um projeto, porque todos estão atrás de seus interesses apenas. Essa é a conclusão do cientista nesse sentido, em outras palavras, mas é mais ou menos essa a conclusão dele. A Arca de Noé que vai deixar 90% da população de fora. Não, porque... não. 90% da população não, dos congressistas. Os congressistas. Metade da população brasileira. Metade da população brasileira. Não. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente justamente nos termos isso, da Constituição. Justamente. Não tem esse negócio. Fala. O Congresso tem autonomia, autoridade para fazer o que dispuser. Mas ele tem a obrigação de legislar a favor ou contra determinada ação. Quem está dizendo o contrário? O que o artigo fala é que o Lula quer puxar todos para a barca, exceto aqueles que são contra, que é a oposição. Sim, o senhor pode ler o artigo, eu não estou mudando. Se todos estiverem na mesma barca, é ditadura. Acabou? Quem ficar de fora vai morrer, então quem está dentro da barca vai sobreviver. É ditadura isso. Exatamente, se falar, falando em termos de, usando, né, a analogia da barca, da Arca de Noé, quem fica fora morre, ou seja... Sim, mas o que eu quero dizer? Quem está dentro ajuda o governo, quem está fora é da oposição. Onde é que o senhor viu a ditadura? O senhor está imaginando coisas e o artigo não fala disso. O senhor está tirando conclusões porque o senhor é contra esse, a favor daquele. Então não é isso, o artigo não fala disso. O artigo fala que o governo vai puxar os que interessa para ele para dentro, e a oposição é a oposição, vai continuar a oposição. Em 26 tem outra eleição, ganha o próximo, resolvido o problema. Exatamente. Se o governo não ganha no Congresso, no Senado e na Câmara Federal, o que ele vai fazer? Vai recorrer ao Supremo. Isso está errado. Houve uma manifestação do povo através do Congresso legalmente eleito, como Lula também foi eleito, então vamos partir dessa premissa. Então chega lá, não concordo com tal lei e não vou cumprir, vou ao Supremo. Você falou agora, Osmar, há pouco a respeito das convenções internacionais. Sim, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Se o Putin botar o pé no Brasil, o presidente da República tem a obrigação de prendê-lo, porque o Brasil é signatário. Essas convenções internacionais que foram citadas, e essa é uma dessas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Quer dizer, então, uma parte vale, outra parte não vale? Eu acho que a coisa está ficando complexa, meu caro. Quando é que o Putin veio para o Brasil? Ele foi convidado, e o senhor Amorim, que é o assessor especial da Presidência da República, disse que o Brasil não deveria adotar nenhuma sanção contra ele, mesmo o Brasil sendo signatário. E fez uma série de considerações não abonatórias ao Tribunal Penal Internacional. Doutor, eu procuro dar minha opinião na visão dos fatos, sem querer torcer para um para o outro. Eu me baseio em fatos e não em fantasias ou preferências que eu tenho. Para mim, se tem A ou B no governando, pouco importa. Eu estou aqui para dar minha opinião e eu não estou aqui tentando imaginar o que vai acontecer em 26 ou 25, que possivelmente o Putin poderia vir. Quando for 26, 25,
que o Putin está no aeroporto, opa, aí nós podemos falar, mas o senhor quer prever um futuro, uma futura prisão que não está no... O futuro já está aí, meu caro. Ano que vem nós vamos ter a COP aqui em Belém e ele foi convidado. Não é ano que vem, é em 25. Oh, isso eu me confundi agora com o final do ano. Vamos esperar acontecer e depois vamos dizer, olha, vamos nos prevenir, a população tem que se prevenir para verificar a que ponto o cumprimento da lei por determinado nível de governo é feito cumprir. Mas eu asseguro, eu considero que o Congresso Nacional tem todo o poder de legislar, de fiscalizar e de agir. Agora, não é por uma simples vontade de não concordar, que é o que está acontecendo em muitos casos, que se vai ao Supremo e o Supremo diz que não vale determinada lei, em que pese ela tenha sido constituída dentro dos critérios legais estabelecidos pela própria Constituição. Então, isso é que é esquisito. Sim, nós temos que ver isso e nós temos que ver o seguinte, se essa lei está de acordo com a Constituição, isso também tem que ser dito, tá? Se a lei estiver contrária à Constituição, o Supremo tem não só a prerrogativa, ele tem o dever de desconstituí-la. Se ela é inconstitucional, ela não pode fazer parte do arcabouço jurídico. E é isso que está acontecendo. Se a lei é inconstitucional, é dever e obrigação do Supremo retirá-la do arcabouço jurídico. Nenhuma é inconstitucional a partir do momento que alguma cláusula pétrea for atingida. E, pelo que vejo, nenhuma delas foi atingida até o momento. Não só das cláusulas não se pediu abolição de direito nenhum. Aliás, se regulamentou direitos que foram estabelecidos numa Assembleia Nacional Constituinte, onde houve a promulgação da Constituição de 88, onde houve um novo contrato social no Brasil, que deveria estar vigorando e que está vigorando. Então, aquilo que foi decidido naquela Assembleia não tem nada de inconstitucional, pelo contrário, é totalmente constitucional. Mas é evidente, essa é a Constituição. Se uma lei for feita hoje e for contra aquela Constituição de 88, é dever do Supremo de retirar do arcabouço. Mesmo aprovada por ampla maioria. A questão é que a gente vê aí o seguinte, a Constituição, ela está sendo usada ao bel prazer. Quando interessa que a Constituição seja cumprida, aí ela é utilizada como referência. Muitas vezes a gente vê os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal agindo contrariamente à Constituição, esquecendo artigos importantes ali da Constituição quando estabelecem-se como acusadores e julgadores de um caso, como algumas situações envolvendo o Alexandre de Moraes, quando a ministra, uma das ministras disse, vamos fechar o olho dessa vez só, mas só durante as eleições, mas depois isso passou, enfim. Então a Constituição não pode ser usada só quando interessa, né, os interesses daqueles que estão julgando, e esse é o fator. E quando se começa a recorrer demais ao Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vê essa interferência. Eu também concordo que o Osmar sempre fala, quando o Supremo Tribunal Federal ele é provocado, ele precisa se manifestar. Mas ele pode dizer, quando ele é provocado, esse assunto não me apetece. Resolvam vocês aí. Resolvam vocês aí na Casa Legislativa, que é a casa que tem que resolver essa situação, e não ficar tomando decisões muitas vezes pelos parlamentares. Gente, são 8h mais 8 minutinhos. Eu quero um comentário rápido de vocês sobre as primeiras ações lá do Milei na Argentina, para a gente fechar o nosso Política com Pimenta, porque o primeiro assunto deu bastante discussão. É bom, né, quando a gente tem uma discussão mais ampla a respeito de um assunto. O Milei tomou algumas ações já lá, cortou ministérios, desvalorizou a moeda. Outra ação que ele tomou agora mais recentemente, declarou estado de emergência na questão da energia, dizendo que agora a energia não vai mais ser controlada pelo Estado, mas vai ter preço variável de mercado, enfim.
tomou aquela decisão com relação a protestos que fechem vias públicas, né? Os piqueteiros, que eles chamam lá, que fecham vias públicas durante protestos. Esses é que vão ser combatidos. Não que não se possa mais fazer protesto na Argentina, mas esse tipo específico, que são os piqueteiros que fecham rodovia, que fecham estradas para fazer protesto. Enfim, como é que vocês estão vendo essas primeiras ações do Milei lá, Osmar? Bom, eu, com relação aos piqueteiros, eu sou favorável à desobstrução das vias. Fui contra quando obstruíram as vias no Brasil. O direito de via deve ser garantido em qualquer circunstância. Não cabe ao povo trancar as ruas em nenhuma circunstância, nem greve do caminhoneiro. Então, as ruas, nesse ponto, eu acho que ele está correto, que tem que desobstruir as vias. Com relação às medidas, na minha opinião, elas ainda são tímidas. E ele, de fato, ele deveria ter sido mais duro, porque ele não vai conseguir tomar mais outras decisões para endurecer mais o sistema. Acho que nós temos que ser corretos e dar um tempo para ele, para as medidas que ele está tomando, produzirem efeitos. Eu acredito que até nos próximos 6 meses deva aparecer sinais de melhora, não melhora, mas sinais de melhora, se de fato o remédio está sendo aplicado da forma correta. Mas eu acho que nós devemos ser corretos, como o nosso governo brasileiro tem que ter um tempo para se estabelecer, o governo Milei tem que ter um tempo para as medidas dele produzirem efeitos. E, na minha opinião, lá para maio, nós começamos a ver sinais de alguma possibilidade de melhora. Antes disso, difícil, mas vai ser o sofrimento do povo lá vai ser grande, e se ele afrouxar, se ele não continuar, não tiver força para manter as medidas, vão voltar os mesmos sintomas, a doença vai continuar. Então tem que se dar um tempo para que as medidas surtam efeito, mas vai ser sofrimento para muita gente na Argentina. Vai ser carestia, dificuldade, e inflação e desemprego tudo junto. Vai ser um tempo difícil, mas eu acho que ele merece e ele deve ter um tempo para que as ações dele produzam efeitos. Doutor Gilberto. Sim, eu concordo com o Osmar. O Milei pegou um paciente quase em estado terminal. As medidas que ele adotou e que deverá adotar doravante deverão ser pesadas para recompor a economia da Argentina, que está em frangalhos. Só a dívida externa, aliás, a dívida com o Fundo Monetário Internacional só é de 40 bilhões de reais. Então, o governo lá subsidiava o gás, subsidiava a energia elétrica, como uma medida emergencial, e acho extremamente correta, foi o cancelamento de licitações de obras que não começaram, e também o corte das propagandas do governo, além da diminuição pela metade do número de ministérios e das secretarias, que é um dado que eu não conhecia, que eram 106 secretarias, foram para 54. Quer dizer, ele, em tese, teria cortado só no governo metade das despesas. Afora obras que iriam se iniciar, que devem ser um tanto postergadas, até que o peso volte a se valorizar e que possa dar tranquilidade à população argentina, que passa realmente por necessidade e por agruras, né? Consta que 95% dos jovens até 17 anos recebem uma ajuda do governo para se alimentar. Já pensou que barbaridade? Então, na verdade, o governo está pondo comida na mesa dessas pessoas e tem que dar vara e ensinar a pescar, não só colocar comida em cima da mesa. A Argentina vai sobreviver e vai se sobressair, sim, tenho absoluta certeza disso. Esse prazo que o Osmar falou, eu acho razoável, acho que as melhorias vão começar a ser observadas. E com relação aos piqueteiros, eu concordo também. Você não pode reivindicar um direito sucumbindo o direito de outro, que é o de ir e vir.
fechando estradas e fechando ruas, praças e etc. Aliás, as vias públicas de circulação, vamos colocar assim. Eu concordo com essa atitude anti-piquete, porque ela não deve ser permitida nem de um lado nem de outro. Eu acho que as pessoas que querem produzir, que querem trabalhar, que querem se divertir, enfim, que querem andar onde quiserem, elas têm o direito. Eu acho que a Argentina vai sair bem ainda. Muito bem, esse foi o Política com Pimenta de hoje, dia 19 de dezembro. Voltamos para o nosso último encontro antes do recesso, então na próxima quinta-feira. Um abraço, Osmar, até lá. Abraço, Dair, abraço, doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica até quinta-feira. Até quinta-feira, doutor Gilberto. Até quinta-feira. Um abraço, Osmar, um abraço ao Dair, um abraço às pessoas que nos veem e ouvem.